Olá turma, tudo bem? Terceiro ano A, terceiro ano B, é um prazer estar aqui com vocês, mais um dia de luta. Espero que vocês estejam focados, né? Que esse ano é um ano decisivo para vocês. Nós temos o Enem aqui, já saiu o edital agora, dia 31, e vocês precisam entender todos os assuntos o mais rápido possível para que vocês possam tirar uma excelente nota e alcançar os objetivos e os sonhos de vocês, beleza? Nessa missão eu estou aqui para ajudar vocês na geografia do Brasil, né? Sou o professor César Vieira e vamos nessa! A aula de hoje nós vamos falar sobre a evolução e estrutura geológica da Terra. Nós vamos entender os principais eventos que ocorreram durante esses 4 bilhões e 600 milhões de anos que o nosso planeta Terra tem. Né? Então, quais foram as principais transformações, quais foram os principais eventos que surgiram, por exemplo, para formar os oceanos, os continentes, os escudos cristalinos, as bacias sedimentares, os dobramentos modernos. A gente vai entender o processo que se deu para formar esses eventos, essas formações geológicas. Tá? Vamos entender também a relação entre a dinâmica da crosta terrestre, entre a dinâmica interna e a formação dos blocos rochosos e das jazidas minerais. A nossa região aqui, por exemplo, é muito rica em minérios, sobretudo o minério de ferro, o ouro também. Então nós vamos entender que esses minérios que hoje está sendo explorado pelas grandes nações, pela sociedade moderna, ele é fruto de um processo que vem de mais de 4 bilhões de anos atrás, a partir do momento da formação dos escudos cristalinos, as primeiras rochas que passaram a subir para a superfície terrestre, a partir das correntes de convecções, com o magma levando esse material mais para aflorar, né? Mais para a superfície, beleza? Então vamos entender também a questão das rochas, da formação dessas rochas. Além da formação, vamos entender o ciclo, né? Então, os ciclos das rochas que sempre acontecem no mundo. Então, o que acontece? Nós temos 3 tipos de rochas, a partir de sua origem, né, de sua composição, nós vamos ter 3 tipos de rochas. Nós vamos ter as rochas magmáticas, ou também chamadas de rochas ígneas, que são formadas a partir das erupções vulcânicas, é quando o material magma, a lava, sobem à superfície e esse material rochoso, né, que antes é pastoso, vai se transformar em rocha a partir da diferenciação de temperaturas. Nós vamos ter as rochas sedimentares, que são formadas a partir da desagregação de outro tipo de rochas e a posterior compactação, né? Inclusive, as rochas sedimentares, elas são muito comuns, né, encontrarmos fósseis, né, de espécies do passado, né, que estão compactadas, né? E nós temos as rochas metamórficas. Metamórficas vem de metamorfismo, são rochas que passaram por grandes transformações, né, e originaram o que nós temos hoje como rochas metamórficas, beleza? Quando a gente vai falar sobre a evolução geológica, enquanto a sociedade divide a sua história em Idade Antiga, Idade Média e Contemporânea, a história da Terra é dividida em eras geológicas. E nós temos basicamente 4 eras geológicas. Primeiramente, nós temos a era pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica. A pré-cambriana, também definida como vida arcaica, vida elementar; paleozoica, vida antiga; mesozoica, vida mediana, vida média; e a cenozoica vida recente, vida atual, certo? A pré-cambriana dura cerca de 4,5 bilhões de anos, né? Começa a 4,5 bilhões de anos, ou seja, quase 4 bilhões de anos essa pré-cambriana prevalece. Depois chega aqui, né, a paleozoica, que inicia a partir de mais ou menos há 500 milhões de anos atrás, seguida de mesozoica, de 180 milhões de anos, e depois a cenozoica, a atual, a partir de 1 milhão a 70 milhões de anos atrás. Beleza? Então, como característica principal da pré-cambriana, nós vamos ter a formação das jazidas de ouro, de ferro, de manganês e de prata. Tá? Nós temos também o início da vida. Logicamente que a vida nessa época era de algas, era de bactérias, né? E vamos ter também a formação da crosta terrestre. Tá? Na era paleozoica, nós vamos ter a formação de anfíbios, dos peixes, das florestas, que depois vão ser soterradas e vão formar o carvão, né, mineral. E também nós vamos ter a Pangeia, o momento em que os continentes vão estar aglutinados, formados apenas uma grande massa de água,
né, de terra e de água. A massa de terra, que é chamada de Pangeia, ou toda a terra, e a massa de água, o grande continente, chamado de Pantalassa, certo? E depois, na Mesozoica, nós vamos ter, por exemplo, a formação do petróleo, né? Nós vamos ter o surgimento de dinossauros e também o processo da formação da deriva continental, ou seja, o afastamento desses continentes e a formação, digamos assim, a partir das placas tectônicas, esses continentes vão estar se separando. E na Cenozoica, que é a atual, é interessante a gente observar aqui que no pré-cambriano nós vamos ter a formação dos escudos cristalinos. O que é o escudo cristalino? É o momento em que os vulcões vão entrar em erupção, né, e vão formar os grandes escudos cristalinos. Só para vocês terem uma ideia, né, o Brasil hoje é composto por cerca de 36% de escudos cristalinos. Então, observe, os escudos cristalinos permitem a presença de jazidas. Hoje o Brasil, por exemplo, é um grande exportador de minério de ferro, né, de ouro. No passado nós tivemos muitos, né, ciclos do ouro, certo? E a questão da Paleozoica, nós vamos ter como característica também a formação dos escudos cristalinos, mas também das bacias sedimentares. O que é a bacia sedimentares? É o momento em que você vai haver uma erosão e a decomposição, e essas decomposições vão formar as bacias sedimentares. O Brasil também é composto por cerca de 64% do nosso território é composto por bacia de sedimentos, bacias sedimentares, certo? E essas bacias sedimentares vão estar, por exemplo, vão formar, né, o carvão mineral, vai formar o xisto betuminoso, vai formar, por exemplo, o petróleo, que a gente é bastante rico na questão do petróleo, tem bastante no nosso litoral. Além do litoral, nós temos também aqui na região amazônica, lá no município de Urucum, né, a Petrobras extraindo petróleo em continente, na parte continental, beleza? A era mesozoica, né, nós vamos ter também a formação novamente de bacias sedimentares, nós vamos ter formação de petróleo, né, e também nós vamos ter, né, como comentei com vocês, a deriva continental. Em relação à era cenozoica, nós vamos ter novamente bacias sedimentares e os dobramentos modernos. O que é que vocês devem levar para a prova? Sempre que estiver falando em escudos cristalinos, eu vou ter formação de minério de ferro e de ouro, né? Sempre que estiver falando em bacias sedimentares, eu vou ter a formação de petróleo, gás natural, vou ter também a formação de carvão mineral, xisto betuminoso, certo? E os dobramentos modernos os dobramentos mais recentes, é o momento em que as placas tectônicas vão se encontrar e vão formar as cadeias montanhosas. A camada superficial sólida da Terra é composta por rochas, que por sua vez são formadas pela união natural entre diferentes minerais. E devido ao dinamismo da crosta terrestre, nós vamos ter, por exemplo, a ação do intemperismo, do tectonismo, a erosão, e esse dinamismo vai dar origem a diversos tipos de rochas. E de acordo com a origem, classificamos as rochas em 3 tipos. Nós temos as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as metamórficas. Para que vocês entendam legal esses 3 tipos de rochas, é interessante que vocês entendam a nomenclatura. Magmática ou ígnea vem de magma, né, do material pastoso do interior da Terra, que ao entrar em contato com a superfície vai solidificar. Sedimentares, sedimentos, e metamórficas, transformações, metamorfismo. Vamos entender primeiramente as rochas ígneas, que nada mais são do que aquelas formadas a partir da cristalização, da solidificação do magma. Então, elas, ao entrar em contato, como eu falei para vocês, com a superfície, ela vai solidificar. O granito é um bom exemplo disso, dessas rochas ígneas, certo? E essas rochas ígneas ou magmáticas se dividem em intrusivas e extrusivas. As rochas ígneas extrusivas são aquelas que há a solidificação, a cristalização no exterior da superfície, ou seja, fora dos grandes cones vulcânicos. Um exemplo disso é o basalto, né? Onde há, por exemplo,
a diferença de temperaturas e há essa solidificação, cristalização fora da superfície. Já as rochas ígneas intrusivas, também chamadas de rochas plutônicas, são aquelas que há a condensação, a cristalização no interior do planeta, dentro das superfícies dos cones vulcânicos. Então, um exemplo disso é o granito, né, utilizado na construção civil, o diorito também, né, utilizado nas estradas de ferros, onde há essa solidificação no interior do planeta, certo? Entendemos, a rocha magmática se divide em intrusivas e extrusivas. Beleza. Tá? Aqui, por exemplo, é um exemplo do basalto. Nós temos como características das rochas magmáticas a sua grande solidez, né? A sua composição química bastante consistente, uma vez que no passado essas rochas, né, que deram origem às rochas magmáticas, elas foram lavas vulcânicas que vieram do interior do planeta Terra e solidificaram-se aqui na superfície. O segundo tipo de rocha são as rochas metamórficas. Como o nome já diz, é onde acontece o metamorfismo, a transformação. Tá? Então nós temos, por exemplo, o calcário. É um exemplo disso, que as rochas metamórficas nada mais são do que as que se formam a partir de transformações por qualquer outra rocha, que ela foi submetida a temperatura e pressão elevadas e deram origem às rochas metamórficas, tá? Então, de forma geral, ela surge de outro tipo de rocha, que já, né, podem ser ou uma rocha magmática ou uma rocha sedimentar, certo? Então, por exemplo, a partir desse esquema, vocês analisam aqui do lado esquerdo as rochas metamórficas. Então, a partir da fusão, ela pode ou ir para se transformar em magma, né? Ou ela pode se transformar em sedimentos, certo? Vamos, para finalizar, falar sobre as rochas sedimentares. Como o nome já diz, são as rochas que são formadas a partir de sedimentos. É a partir da deposição e acúmulo de sedimentos, né? Elas geralmente, né, estão em áreas rebaixadas e elas sofrem a ação do transporte pela chuva, pelo vento e pela gravidade. Então, as estalactites e as estalagmites são um exemplo de rochas sedimentares. Por exemplo, a partir desse esquema, vocês observam que a ação da chuva, a ação da erosão, né, dos transportes, e onde há, por exemplo, a cimentação, né, a deposição e a cimentação das rochas sedimentares. Beleza? Então, é como se fosse um ciclo permanente. Na verdade, as rochas metamórficas, ígneas e magmáticas participam de um ciclo eternamente, certo? Então, geralmente nas questões eles vão colocar, em relação às rochas sedimentares, uma imagem que aparece a estratificação, ou seja, as várias camadas de um determinado perfil de solo. Então, isso quer dizer que há uma rocha sedimentares, por exemplo, para haver a sedimentação, a cimentação, a argila, sobretudo, e a diferenciação de grãos, certo? Mas o que é um ciclo da rocha, né? O que é o ciclo das rochas, né? Então, imagina que o planeta Terra, as rochas estão em constantes modificações, constantes transformações. Então, eu posso dizer que o ciclo da rocha é o processo de transformação dessas rochas, que mudam a sua composição química, e essa mudança ela acontece desde o início do período geológico, né? Desde o período da história da Terra, essas rochas continuam no seu processo de transformações. Primeiramente, a gente tem que entender que todas as rochas elas são originadas das erupções vulcânicas, do interior da Terra. Então, nós temos as rochas ígneas, como as rochas mães, né, que ela vai passar por o processo de cristalização e vai transformar ou em rochas metamórficas ou em rochas magmáticas. Tá? Então, por exemplo, nesse esquema que vocês veem, nós temos esse processo, o ciclo das rochas. As rochas ígneas vão passar por intemperismo, erosão, transporte, sedimentação e a diagênese, e vão transformar ou em rochas sedimentares
ou, se estiver submetidas a altas pressões e temperaturas, em rochas metamórficas. Essas rochas sedimentares também elas vão passar por transformações. Se houver, por exemplo, a metamorfismo, né, dessa rocha sedimentar, ela vai se transformar numa rocha metamórfica. Tá? Aqui, por exemplo, nós temos o magma, nós temos a cristalização, formação de rocha magmática. A rocha magmática, por sua vez, vai passar por transformações e pode acontecer a fusão. E a rocha sedimentar, ela pode se transformar em rochas também metamórficas ou também rochas magmáticas, certo? Então, nesse esquema, vocês observam o metamorfismo. Nós temos a rocha sendo submetida a grandes temperaturas e pressões, nós temos um choque de placas tectônicas e o processo de entrada dessa rocha para o interior da Terra. Logicamente, devido às suas altas temperaturas, essa rocha vai se transformar em rochas magmáticas, certo? Então, é muito comum entre o choque de placas tectônicas a formação de rochas magmáticas. O intemperismo, né, é um processo que vai formar as rochas sedimentares, as modificações das rochas magmáticas e metamórficas em rochas sedimentares, onde o processo químico, físico e biológico vai desintegrar ou vai degradar as rochas e transformar, né, essa rocha que antes era metamórfica ou magmática em rochas sedimentares. Como eu falei para vocês, esse ciclo é permanente, é constante. Apesar de que nós, seres humanos, não observarmos, né, visualmente esse ciclo da rocha, ele é um ciclo ininterrupto, né? E dependendo do local, ele pode acontecer com maior ou menor intensidade.